Pois bem, finalizada essa etapa de tentativa de conciliação, e portanto a gente viu que de duas uma, ou teve conciliação e a fase de conhecimento acaba, não sendo necessário ao réu a apresentação de defesa, né, porque não há mais nenhum embate, há uma concordância com aqueles termos, ou, sendo inexitosa a conciliação, o processo segue. Segue para quê? Segue para dar ao réu o direito de exercer sua ampla defesa e o contraditório. Portanto, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a segunda etapa dessa fase postulatória, que é a apresentação da defesa do réu. Antigamente a gente usava a palavra respostas do réu, porque embutido nas respostas havia várias espécies de resposta. Contestação, reconvenção, exceção disso, exceção daquilo. Hoje, o Código teve por iniciativa aglutinar a maior quantidade de manifestações do réu numa única peça, a chamada contestação. De modo que, inclusive, o capítulo que se inicia no 335, o nome é contestação. Portanto, a contestação é o meio de defesa em que o réu apresenta a sua impugnação à pretensão do autor. Impugnação do ponto de vista dos fatos, impugnação do ponto de vista do direito, impugnação do ponto de vista de defeitos processuais. É o modo pelo qual o réu exerce o seu direito à ampla defesa e, eventualmente, apresenta a sua contrariedade àquilo que o autor pretende. O 335 começa por dizer o prazo, né? O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, e aí 15 dias é o prazo, mas a partir daí nós temos várias possibilidades de contagem desses prazos, dependendo do que aconteceu com o processo. Por exemplo, se foi um processo em que de início já nem houve conciliação, nem houve designação de conciliação, então nós vamos lá para o 231 e vamos ver qual é o meio de citação e a partir daí os 15 dias. Por exemplo, se foi citação por mandado, 15 dias a contar do dia seguinte ao da juntada do mandado aos autos. Se foi pelo correio, 15 dias a contar do dia seguinte da juntada do aviso de recebimento aos autos. Se foi por edital, 15 dias a contar do exaurimento do prazo do edital. Portanto, depende do tipo de citação, mas o prazo será sempre de 15 dias. Lembrando que no caso do réu que adere à vontade do autor de não realizar a audiência de conciliação, o prazo começa justamente do dia seguinte a essa petição em que ele autoriza também ou adere a essa ideia de não realização da audiência. Vamos lembrar mais uma coisa. Hoje, dificilmente nós teremos prazo em dobro para contestar pela existência de litisconsórcio passivo. Por quê? Porque o prazo em dobro só é para os processos físicos. Como hoje a gente não trabalha mais com os processos físicos, já vai fazer 9 anos, então não há mais prazo em dobro para esses vários réus que se estabeleçam no polo passivo. Diferente de outra coisa. Havendo vários réus, o prazo para contestar só começa a partir da citação do último. Mas em começando, e portanto quando o último for citado, o prazo começa para todos e começa do mesmo dia que é a citação do último, não é em dobro. Nos processos digitais o prazo é de 15 dias mesmo. A contestação, gente, ela induz um ônus. Muita gente fala dever, e eu já expliquei isso para vocês. O ônus é diferente do dever. Aqui a gente fala em ônus da defesa. Por quê? Apresentar ou não defesa é uma responsabilidade que imputa ao réu efeitos. Ao apresentar contestação, ele impede a concretização dos efeitos da revelia. Portanto, a apresentação da contestação faz com que o réu não seja considerado revel. E em não sendo revel, os efeitos da revelia não se operam. E quais são os efeitos da revelia que faz com que o réu tenha tanto interesse em contestação? O efeito da revelia é presumir verdadeiro o fato alegado pelo autor. Portanto, o risco de não se apresentar contestação é que, em não sendo inviáveis, portanto, impossível de ser verdadeiro, os fatos alegados pelo autor serão presumidamente verdadeiros. Nós vamos ver ainda esse ano que há uma excludente, há algumas hipóteses em que mesmo com a revelia os fatos não serão presumidamente verdadeiros. Primeiro, sempre é o juiz que vai ou não aplicar os efeitos da revelia, isso é verdade. É o juiz que vai ponderar ou não se é caso ou não de aplicar os efeitos da revelia. Mas há um artigo da lei, a gente vai ver ainda daqui a pouco, que exclui os efeitos da revelia naqueles casos, naquelas hipóteses legais. Então é um ônus.
no sentido de ser uma responsabilidade. Se eu contesto, eu não me torno revel e, portanto, eu imputo ao autor uma dificuldade. Ele vai ter que provar os fatos que ele alegou. Se eu não contesto e, portanto, sou revel, disso nasce um efeito importantíssimo que facilita a vida do autor, que é, presumidamente, o que ele falou é verdade. E o juiz pode ter essa presunção como fundamento fático da sua sentença. Então, é sempre bom você recorrer por causa disso. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem alguns princípios que envolvem essa contestação que vão influenciar também nessas questões do efeito da revelia. Outra coisa importante é, e eu falei para vocês que nós estamos a partir do artigo 335, nós temos basicamente dois tipos de defesas. O Código, embora não tenha dito isso expressamente, não há um artigo que trate disso, a doutrina identifica claramente dois tipos de defesa. As chamadas defesas processuais e a defesa de mérito. O que são defesas processuais? São aquelas defesas em que o réu não aponta a questão jurídica envolvida na lide, nem a questão fática envolvida na lide. Ele aponta defeitos praticados pelo autor na formação do processo. Por exemplo, inépcia da petição inicial, ilegitimidade da parte, ausência de capacidade postulatória, ausência de capacidade processual, ausência de capacidade de ser parte, litispendência. Então, ele alega uma série de coisas, de defeitos do processo, que inviabilizam não o direito do autor, mas o modo pelo qual o autor abriu aquele procedimento. Portanto, são defeitos do processo. Na defesa de mérito, não. Na defesa de mérito, o réu se envolve com a discussão jurídica, de fato ou de direito, envolvida na lide. Essa, portanto, é a grande diferença. Na defesa processual, a gente ataca o processo. Na defesa de mérito, a gente ataca as questões jurídicas e fáticas envolvidas no mérito da causa. A defesa processual, ela se divide em dois tipos. A defesa processual indireta é aquela feita através de um capítulo da contestação, que será a nossa próxima aula, chamada de preliminares. As preliminares, portanto, são hipóteses que antecedem o mérito na peça de contestação e é o lugar onde a gente aponta os defeitos processuais mais relevantes. E aí nós temos um elenco de quais são essas hipóteses lá no 337. A defesa processual direta se dá através daquelas duas exceções. A exceção de suspeição e a exceção de impedimento, quando se aponta defeitos do juiz ou do juízo. A defesa de mérito também é dividida em dois tipos. A defesa direta de mérito, que é aquela em que o réu nega o fato apontado pelo autor, ou reconhece o fato e nega o efeito do fato, e a gente na aula amplia essa discussão. Portanto, eu digo não fiz, ou eu digo fiz, mas o fato de eu fazer não gera isso que o autor quer que gere. E a defesa indireta de mérito, que é aquela em que o réu ele opõe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Portanto, o réu ele não só nega, mas ele vai além, ele aponta fatos que tendem a influenciar no direito do autor. Por exemplo, eu digo, eu devo 10, não, eu devo 8, porque 2 eu já paguei 2, eu mudo o direito do autor. Ou eu digo, eu não devo mais nada, porque aquilo que eu comprei veio estragado e eu devolvi, de modo que eu não devo mais nada. Esses fatos, portanto, pertencem ao que nós chamamos de defesa indireta de mérito, porque eles não necessariamente contradizem os fatos que o autor traz, mas aponta outros que vão tornar os fatos do autor nebulosos ou mais complicados de serem provados. Tá bom? Voltamos na próxima aula. Um abração!